Eu queria que tu olhasse o Nando daqui a 5 anos, olhasse para trás e visse, pô, eu queria que o Paysandu daqui a 5 anos estivesse assim, assim, assado, ou daqui a 5 anos eu queria que a gente reconquistasse tal título, né? Como é que tu imaginaria o Paysandu? O que tu queria especificamente, né? Se fosse o gênio da lâmpada, um pedido, somente um pedido para o Paysandu. Não pode ser, estrutura mais Série A, mais Libertador, não. Um pedido apenas. Eu acho que tudo num clube de futebol hoje, na questão do profissionalismo do clube, passa por estrutura. Passa por o clube estar estruturado, o clube estar organizado. Então, se a gente tiver uma estrutura, se a gente tiver uma organização, se o clube se organizar internamente, né, ele consegue muitas coisas. Eu digo isso porque o Paysandu já teve muitas oportunidades de se estruturar, já teve muitas oportunidades de crescer como clube. E clube só não é a camisa. Clube é toda a estrutura por trás dele que ele precisa. Então, a gente já jogou várias vezes a Série A, já esteve no Libertadores da América, já teve grandes conquistas, mas isso não trouxe conquistas fora do campo para o clube. Isso não trouxe para o clube a estrutura que ele deveria ter. Então, eu não consigo ver uma coisa dissociada da outra. A gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que dar estrutura para os profissionais, a gente tem que ter, sim, o nosso CT, o nosso estádio em condições melhores para o torcedor, porque se a gente tiver as nossas finanças também equilibradas, um clube equilibrado financeiramente, consequentemente, lá na frente a gente vai obter títulos. A gente está obtendo títulos sem uma estrutura adequada. Imagine se a gente tiver uma estrutura de clube adequada para o futebol profissional que a gente tem hoje em dia, né? Para o profissionalismo que requer o futebol hoje em dia. Então, se a gente tiver essa estrutura, tudo vem a reboque, tudo vem ali agregado. Então, o que eu quero ver daqui a 5 anos é o Paysandu com um CT pronto, com a Curuzu reformada. A gente sabe que é difícil porque depende de dinheiro, depende de investimento, mas eu gostaria de ver o clube estruturado nesse sentido aí. Né? E assim, é bem difícil, né, Nanda? Assim, e faz parte, né? Futebol, isso mesmo, é popular, é emoção. Mas se tu falar assim com o torcedor, ó, vamos assinar aí 5 anos de jejum sem título, nem o Paraense sequer, mas durante 5 anos a gente sobe para B, se mantém ali uns 2, 3 anos e tal, e no quinto ano a gente sobe para A, no mínimo com o CT pronto e com a Curuzu minimamente reforçada, que daria para jogar uma Série A enfrentando 100 clubes grandes, né? Obviamente que clube de maior apelo você vai levar para o Mangueirão. Se a gente fizesse essa proposta para a torcida, duvido, né? Duvido que a gente. Duvido que a torcida aceitaria, né? Mas mal sabendo que depois de 5 anos viriam os títulos, né? É porque a paixão ela fala sempre mais alto do que realmente a razão, né? E também tem a questão da confiança a confiança nos dirigentes, né? Que a gente sempre fica cético de realmente saber se está sendo feito um trabalho correto, um trabalho. A gente sabe que as pessoas não querem, né, fazer um trabalho para prejudicar o clube, mas às vezes não tem um preparo adequado para fazer esse trabalho, né? Não se tem uma equipe preparada. Ainda tem a questão do futebol também ser algo intangível, né? Às vezes um resultado fora de campo não representa um resultado esportivo, né? Então, ainda tem tudo isso, ainda tem vários fatores. Tem clubes de futebol do exterior que venderam suas sedes, seus ativos de sede para construir um estádio, como o Real Madrid vendeu uma sede para fazer o investimento no estádio, né? No futebol paraense seria algo impensável, né? Vender um ativo seu para poder investir em outro ativo, né? Mas outros clubes de futebol já optaram por isso e deu certo, né? Então, são paradigmas ali que não cabem no futebol paraense, mas outros clubes, o Atlético Paranaense também já fez isso para investir no seu estádio, né? Então, são paradigmas que são difíceis de quebrar, mas outros clubes já fizeram isso aí, né? Outros clubes já atuaram desse jeito e deu certo, né? Mas a gente sabe como é a paixão do torcedor, né? Fala mais alto, né? Fala sempre, os títulos sempre falam mais alto do que a questão da organização e da estrutura, né?
Não tem jeito, é o imediatismo, né? Ou o açúcar, como É, falou o Tuma quando veio aqui, né? Bem, e para a gente finalizar, né? Eu sempre digo que toda vez que eu vou ao Mangueirão, e às vezes até dormindo, enfim, deitado, eu fecho meus olhos, eu sempre olho uma arquibancada, né? Na minha mente sempre vem uma arquibancada lá no final da arquibancada, né? Lá em cima, e eu com meu pai assistindo esse dito jogo, né? Paysandu e Guarani, que a gente foi campeão brasileiro. Então eu fecho os olhos, e às vezes, cara, isso me persegue, entre aspas, durante anos, né? Eu fecho os olhos e tenho essa lembrança, graças a Deus, meu pai né, ainda é vivo, né? E aí eu queria saber, quando tu fecha teus olhos, né? O que é que tu imagina, ou quem tu imagina, ou com quem tu imagina, ou que cena tu imagina na condição de torcedor de Paysandu? é, é difícil responder isso, né? Porque é complicado, mas eu imagino meu pai porque ele partiu, né? E ele era um torcedor realmente muito ferrenho, ele amava muito o clube, né? Ele sempre me mandava mensagem perguntando pelo clube, perguntando por como estava, né, o clube, quem ia contratar e tal. Eu sempre me imagino com ele, imagino a gente conversando sobre futebol, faz falta isso para mim. Então, assim, eu sempre imagino ele e o meu tio Valderi, que eram duas pessoas muito próximas e amavam muito o clube, né, e amavam muito o Paysandu. Então, eu sempre me imagino com eles na arquibancada. Para mim é um sentimento que é muito forte ainda no meu coração. Então, eu sempre penso neles aí quando eu estou, né, assistindo o jogo ou eventualmente quando eu estou no estádio, né? Então, o meu sentimento é muito grande nesse sentido aí. É legal, também né, é impressionante como a gente se conecta, né? Até por um mudo, né, dos nossos pais, que é uns pais que eram um pouco avesso a conversas um pouco mais íntimas, né? É impressionante como a gente se conecta com eles através do futebol, né? O futebol acaba sendo na Série B do ano passado é impressionante. Se tivesse um escalômetro de conversa, eu ia dizer que um dos anos que eu menos conversei com meu pai, porque era meio que um acordo tácito assim o Paysandu naquela draga, né, de lanterna e de humilhado na Série B, eu chegava aqui na minha mãe, assim, a gente não tocava no assunto Paysandu. Aí quando respirava, e aí, pai, só viu a classificação e tal, não sei o quê. Então é impressionante como o futebol, ele aproxima e Eu afasta acho, em um pouco tempo, né? eu acho que tu falou uma coisa muito importante, né? Antigamente a criação era, a gente tinha pouquíssimo assunto, né? Então, um dos assuntos que era permitido era o futebol, né? Um dos assuntos que a gente conseguia chegar mais próximo era o futebol. Hoje em dia não, é tudo diferente, né? A gente já tem uma conversa mais aberta. Então, a gente tinha uma conversa sobre futebol bem tranquila, assim, né? Até às vezes eu discordava dele de algumas coisas, né? Dizer, não, pai, não é por aí, é assim e tal. Mas o assunto futebol era um assunto que não tinha muito tabu, né? Os tabus eram outros. Futebol não, futebol era uma coisa que aproximava muito ali, né? Então, isso aí foi interessante, esse aspecto que é muito similar.